Então, vamos lá, fizemos a chamada no construtor e agora eu vou fazer a chamada no método, né? No caso aqui, o método, a função de impressão. Então, eu pego o nome aqui do meu objeto e coloco ponto e dou a referência do método. Vou colocar aqui, por exemplo, imprime. Ok. Como ele é uma função, eu posso aqui já, de uma vez, passar, né, as informações aqui dos parênteses. Eu não tenho necessidade de passar este valor, né, que foi definido ali no construtor. Eu já vou informar aqui o porquê que não precisa. Vamos dar um Ctrl S, vamos rodar ele aqui novamente, ó, um módulo, e vamos verificar a chamada aí, né, tanto do construtor, porque ele repetiu o código ali, né, eu tenho ele chamando novamente, e da minha função de impressão. Então, ele mostrou que o nome que eu dei a ele, no atributo nome, e a idade aqui no caso, né, no atributo idade, que faltou até um complemento aqui. Eu tenho tantos anos. Beleza, só faltou aqui essa informação da string. Ok, mas eu posso também chamar aqui as minhas funções, né, passando, ou o meu construtor, tanto faz, passando alguns atributos. Por exemplo, é muito comum você ver nos sistemas, eu não vou ter escrito já o nome do usuário, a idade, isso aqui geralmente quem entra em um cadastro, vamos supor, é o usuário. Então, até dei um exemplo aqui, ó, é ele quem vai entrar com o nome, né, nesse caso aqui com a taxa, com as informações, é o usuário quem passa isso. Então, eu posso fazer o seguinte, aqui na minha função, no meu construtor, eu já posso passar valores, variáveis, parâmetros para ele. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome, né, e aqui idade. Ó. Beleza. Ou poderia, como eu falei anteriormente no outro curso, simplificar, né, colocar N, I, somente para ficar mais fácil de digitar, para que eu possa digitar menos coisas aí, né? Menos itens. Aqui, então, eu vou dar referência da variável nome e aqui da minha variável idade. E quando eu for chamar isso, eu defino, ou seja, recuperando os valores de uma caixa input que o usuário tem entrado ou passando aqui os valores fixos dentro do construtor que está chamando. Então, aqui no meu objeto, aí sim, eu vou então precisar dar a relação ou informar aqueles valores, ou seja, qual seria o nome e qual seria a idade ali, né, a serem passadas. Sempre respeitando aqui o seguinte, as informações, né, de acordo com as variáveis, com as strings. Então, por exemplo, nome, eu sei que vai entrar uma string, então vou passar como string. A idade vai entrar um valor, no caso aqui, inteiro. Eu vou passar como inteiro. E aqui o objeto que vai chamar poderia ser qualquer um. Não tinha colocado Pedro porque eu estava passando essa informação como Pedro. Mas aqui eu poderia colocar qualquer outro nome aqui, vamos dizer assim, para poder chamar. Isso aqui eu posso alterar, né, ou colocar aqui o usuário, colocar o que eu quiser para definir ali. Vamos salvar, Ctrl S, e vou executar novamente aqui no RAM. Ele vai me apontar aqui que Pedro não está, né, definido. Não foi aqui definido. Por quê? Porque se eu mudei acima, eu vou ter que mudar aqui abaixo também. Porque eu não defini esse valor anteriormente. Agora sim eu estou definindo para que ele chame a função de imprimir. Mas eu nem estava ainda interessado em mostrar essa função de imprimir. Lembrando que se você quiser isolar aqui ó, a linha, é só colocar uma cerquilha no jogo da velha antes dele ali, que ele não executa. Mas eu vou deixar ele executar, ele vai mostrar a mesma informação que foi mostrado anteriormente. Agora ele já está definido, porque no meu construtor eu passei, né, o novo nome. Então ele vai mostrar aí, ó, chamando o construtor, a mesma coisa, né? Olá, o meu nome é Hugo e eu tenho 27 anos. Então ele entendeu as modificações aqui, ó, que foram passadas, né? O nome, a idade, tudo isso foi atribuído às novas variáveis ali, ele recebeu essas informações. Então, eu posso estar passando os parâmetros aqui acima e recuperando. Ah, mas e esse parâmetro aqui de pessoa? Né? E se eu não criar essa informação, que é o primeiro atributo ali, fizesse somente dessa forma direta, ele não vai conseguir interpretar isso aqui para mim dentro da classe, tá? Até mesmo porque aqui abaixo, quando eu precisar de dar uma referência e uma função para ele, ele me pede o nome ou o atributo principal dessa classe. A mesma coisa aqui ó, nas recuperações. Então, se eu tiro essas informações, eu não consigo acessar esses dados ou essas informações ou esses atributos que foram passados. Então, toda vez dentro de um método construtor, dentro de uma classe que você precisar passar atributos para capturar isso depois, você vai precisar definir o nome desse atributo primeiro e depois aqui
vem o que eu costumo chamar de variáveis, mas que também são atributos ou subatributos, que eu vou me referenciar à pessoa. Então, eu criei o atributo principal e depois eu vou falar, não, essa pessoa vai ter o quê? Eu vou precisar de passar nome, idade, cor, etc. Então, tudo isso eu vou dar referência a esse primeiro que eu criei e vou chamando. E aí, em todo o meu projeto, quando eu precisar dar referência a um desses atributos, eu tenho que chamar o atributo principal, que foi esse primeiro passado aqui. Nesse caso, o atributo pessoa.